porque eu já tenho o serviço de relojoeiro na minha loja, porém eu mandava tudo para Belo Horizonte para um relojoeiro lá fazer o serviço para mim. Eu fiz uns cálculos, eu estava pagando obra semanais para esse relojoeiro lá de 500 a R$ 1.000 por semana. Eu já melhorei assim a qualidade do meu serviço em 100%. A organização da minha mesa era uma bagunça, dava até medo. Então eu chego lá todo dia, a primeira coisa que eu faço é organizar minha mesa para depois de trabalhar. Então tudo isso mudou. É igual hoje agora à tarde eu desmontei 3 orientes automáticos de clientes que estavam na loja. 2 por R$ 300 e um por R$ 250. Para eu poder trocar vidro, polir a caixa e a pulseira, e lubrificar e fazer revisão. Eu comecei a pesquisar vídeos sobre relógios, relojoeiros e tal. Eu falei, eu quero aprender mais. Aí de repente eu vi o YouTube do Orilan lá, ele dava umas dicas lá. Aí eu comecei a seguir ele. Aí ele abriu lá uma vaga lá pra curso e tal. Aí eu falei, aí eu fiquei interessado e me inscrevi. Já tive bastante resultados. Até porque também ele dá muita dica, né, pra comprar as ferramentas certas. Aí eu tô comprando várias ferramentas, entendeu? Coisa que eu nunca imaginava na minha vida. De relojoeiro eu tô comprando ferramenta, tô aprendendo mais. E eu, assim, aprendi totalmente assim, quase só, né? Porque as pessoas não gostam de ensinar, né? Eu pegava um cara de sucata e mexia e fazia meio monte de coisa. Mas eu desisti de mexer muitas vezes por causa que eu não sabia testar as bombinas de relógio. Sim. E nesse curso me ensinou a testar bombina e me deu mais segurança, me deu mais garra, mais força, né? Porque é feito que eu disse no começo para vocês, né? O sorte até agora vai ajudar a sorte com a perfeição. Parece que é um segredo que a gente mexe com o tempo, né? Mexe com o tempo, né? Que hora é tempo, né? Isso aí parece que é um segredo. E quem relojoeiro de verdade sabe o que eu tô falando. Vocês deram tudo que uma pessoa, se tiver realmente equilíbrio, ele aprende. Isso, além de arrumar os que eu já vendia, começou a surgir de fora, de terceiros, né? Os mais básicos, de esses outros já tem uma certa... um certo conhecimento, né? Só que automático, cara, eu tive relógios que eu desmontava e não sabia montar de novo. Então, aquela planilha lá pra organizar as peças em ordem, tanto a parte de cima quanto de baixo, aquilo ali foi espetacular, né? Tem muita gente pegando o relógio pra vender e acaba se deparando com os problemas e não sabe como resolver. Então, eu acredito que cada vez mais vai aumentar a profissão relojoeiro por causa da necessidade da venda, né? A comunicação do Orilan, querendo ou não, ele te familiariza, porque não é aquela coisa robótica, né? É ele mesmo, então tu acaba gostando do professor, não tem? Isso que torna bacana, tu vê que não é uma coisa, parece que é meio, não é programado. Eu não tenho, tipo, aquela mesa bonitona assim, de relojoeira, aquela coisa, né? Eu sonho futuramente, né? Mas eu faço com o que eu tenho, eu não deixo de fazer por isso. Aí eu faço com o que eu tenho. Por exemplo, do curso, colar as cifras, colocar ponteiro, eram coisas que eu nunca tinha feito. E hoje você mexe mais com relógio do que com chave? Sim, 1000 vezes mais. Hoje que legal, cara. É mais relógio do que chave. Você já conseguiu resolver algum problema para algum cliente através do curso? Ou não? Já. Porque cria muita dúvida, né? Como é que eu vou desmontar uma máquina, né? Acho que a maior dificuldade do aluno é esse, né? Tipo assim, a desmontagem da máquina. Você não sabe o que é mais difícil, né? Se é desmontar, montar, enfim. Eu acho que isso passa na cabeça de qualquer aluno. Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda live aqui do nosso evento O Mecanismo. Hoje eu vou falar para vocês, você tem que entender que existem várias formas do conserto do relógio sem você ficar fazendo serviço que venha te dar retorno, que venha te dar problema futuro. De uma simples pequena troca de bateria a um procedimento de revisão geral.
O que acontece dentro disso? Por exemplo, a troca de bateria. A troca de bateria, você tem que saber com técnica como troca uma bateria. Porque senão você não tiver essa técnica, você pode vir a queimar uma bobina. Você pode vir a danificar um mecanismo, porque você não tem esse conhecimento. Então, isso já se torna um ciclo vicioso. O ciclo mais vicioso que existe para você que já mexe na profissão, para você que já é relojoeiro, para você que já ganha dinheiro com conserto. É um procedimento simples, mas você me fala assim, eu sempre faço isso. Toda vez eu fiz isso. Tá certo? Você já se perguntou? Tá certo. Um exemplo. Você pega para fazer um procedimento de revisão no relógio. Só revisão. Aí você não observa borracha de vedação, o vidro, se está trincado, se for um vidro acrílico, se ele está trincado, ou for vidro cristal, se é a cola ou que seja prensado, se ele não está vindo a soltar. Se o relógio tem botão, se as guarnições do botão tá ok, se a coroa, o tubo da coroa tá tudo perfeito. Então, a logística de tudo isso. Num procedimento de revisão geral, você tem que ter o seu preço e cobrar tudo isso para que você já faça todo esse serviço e não venha a cair nesse ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? É cobrar somente a revisão e fazer somente a revisão. Aí você está fazendo o quê? Você está fazendo só o procedimento que você acha que é, acha que deve fazer. E esse procedimento está errado. Aonde o cliente leva, você fez só a revisão, aonde depois volta, o relógio está cheio d'água. Ou muitas vezes, às vezes, o cliente volta, ou às vezes ele nem volta. Às vezes ele nem vem mais. Por quê? Porque esse ciclo vicioso que você tem, você perdeu um cliente. Ele não vai vir mais, ele vai levar o relógio para outra pessoa. Aí chega lá, mas o que você fez? Ah, eu gastei, um exemplo, eu gastei R$150 naquele fulano. Ele fez revisão, tal. Aí você não fez o procedimento que tinha que fazer. O relógio do cara encheu d'água, o vidro soltou, o botão ali, a borracha estava ruim. Encharcou o relógio do cara. Ou muitas vezes o cara ele percebe, exemplo, você trocou a bateria do relógio do cara, fez essa troca de bateria, uma simples troca de bateria, só que você não teve conhecimento. Aí na troca de bateria você acabou passando a pinça na bobina e queimou. Ou às vezes tem muito relógio, principalmente relógio de linha importada, ele tem um isolador de plástico que fica embaixo do cabo de bateria. Às vezes você tirou a bateria, ele veio junto com esse isolador e você colocou outra, não funcionou. Aí você não tem o conhecimento, você está no escuro. Você sabe o que acontece? Ele leva lá no outro, o outro cara coloca o isolador, põe só uma bateria e fala, ó, é só a bateria. O relógio do senhor é só a bateria. Quem ficou como ruim, quem não sabe de nada? Você. Você que não buscou conhecimento. Você não usou seu profissionalismo. Por quê? Você não tem o conhecimento. Então, é simples isso aí. O ciclo vicioso ele tem tudo a ver, sabe com o quê? Com ignorância. A falta de você querer saber mais. Se acontece tudo isso e você não procura progredir, procura o conhecimento, você cai nesse ciclo sempre. Porque é só isso que você sabe fazer. Vou te dar uma sugestão simples. O cara usa esse silicone
de fazer vedação em vidro, blindex. Toda a borracha que ele não compra o silicone líquido para poder lubrificar as borrachas, mas todo o relógio que ele pega, ele passa esse silicone pasta no fundo do relógio, nas guarnições. Ah, mas esse procedimento eu já faço há muitos anos. Você deve estar falando, ou você, né? Às vezes você nem faz, mas eu estou falando uma situação que ocorre, que eu pego diariamente uma situação dessa. Ah, mas isso eu faço já há muito tempo e sempre deu certo. Isso não é profissionalismo. Isso é pura ignorância de não querer aprender mais, não querer saber mais e levar o seu serviço adiante, ir mais longe, seguir em frente, ter visão futuras. Quem mexe com conserto de relógio tem que ser minucioso. Os mínimos detalhes, ele faz toda a diferença. Os mínimos detalhes na profissão é o que ocorre, é simples. Você sabe como que um relógio funciona? É um mecanismo. Uma coisa leva a outra, em qualquer situação. Em qualquer modelo. Eu não estou falando só de relógio mecânico, relógio automático, relógio mecânico, automático, quartz, automático, eletrônicos também. Uma coisa, uma disfunção, uma função leva a outra, para que ele acende e mostre o horário. Então, vamos aprender mais, vamos ir além, vamos ser mais profissional, vamos usar todas as nossas técnicas para poder você seguir em frente, você ter mais cliente, você ter mais serviço. Através disso, o seu ganho vai aumentar. É isso que eu falo. As pessoas, às vezes, se acomodam, caem nesse ciclo vicioso e acaba, sabe o quê? Em vez do serviço aumentar, ele diminui. Em vez de você ter mais cliente, você tem menos cliente. Por quê? Porque a sua maneira de trabalho está errada. O seu profissionalismo não está adequado para esse tipo de serviço. Resumindo tudo isso, vamos usar as técnicas do conserto. Vamos usar as principais técnicas para que não caia mais nesse círculo. Então, qual que é o primeiro fundamento principal para você executar o serviço com qualidade? A atenção. A atenção é um dos principais pontos que você vai prestar na hora de executar o serviço. Por quê? Os principais pontos de atenção: atenção na hora de abrir o relógio, atenção na hora de trocar a própria bateria, atenção na hora de ver se aquele relógio que você está trocando, a simples bateria que você está trocando, se ele não está pegando umidade, se ele está riscado, se o vidro dele não está vindo a soltar, a lupa no olho, que é o principal ponto, para que você olhe e veja se essa peça, se esse relógio, se esse mecanismo não tenha nada danificado, algo que esteja gasto, algo que pode vir a prejudicar tanto o mecanismo como tanto a caixa do relógio, vir a entrar água, a vir a soltar vidro, vir uma borracha que estragou, algo desse tipo. Então, os principais pontos é a atenção. A atenção em tudo isso, a hora que o serviço chega até você. Na aula de ontem, vocês viram como que funciona um mecanismo simples, que é esse mecanismo, um relógio, uma máquina de relógio de parede, quartz,
Um simples mecanismo daquele, você viu como que é que trabalha engrenagem, circuito, bobina, cristal do quartz. A gente, nada mais, nada menos que quando for fazer o procedimento, é aquilo, é sincronizado. É a sincronização para que você forme e deixe exato, que é o mecanismo, marca a hora corretamente, sincronizadamente. Então, nós precisamos disso. O que? Essa organização dentro, esse atenção dentro, que não venha a só fazer o básico, fazer aquela atenção em todo o que acontece para você entender como funciona. No fim dessa aula, você fica aqui que eu vou estar respondendo todas essas perguntas que você tem para me perguntar. Exatamente, pessoal. Estamos aqui ao vivo e queríamos pedir para vocês hoje como estamos executando uma aula, que é uma aula de explicação dentro do nosso curso. Então é importante que você é importante esse procedimento, tá? Para não atrapalhar o Eurilan. Só a técnica, só a atenção, e essa atenção não basta, precisa ter técnica também. Técnica. Então, eu sempre falo, né? Aqui a gente já temos a nossa família ajustando os ponteiros, a nossa comunidade, os nossos alunos. Aqui nós já temos pessoas, relato de pessoas que com essas experiências que a gente passa já estão ganhando dinheiro, já estão conseguindo elaborar os serviços que não conseguia fazer, hoje estão fazendo o serviço perfeitamente. Coisas novas, né? Obtendo esse conhecimento, a pessoa consegue executar o serviço para o cliente ficar satisfeito com essas qualidades, com essas maneiras, essas formas da gente passar. Eu entendo isso, que você faz isso porque muitas vezes você não consegue fazer o serviço, às vezes você não consegue. Aí o que acontece? Você tem que levar o serviço para outros. Você manda serviço para outras pessoas fazer. Com isso, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Porque esse dinheiro que você está pagando para outras pessoas fazer o serviço é um dinheiro que você mesmo poderia ganhar. Então, esse ciclo vicioso de estar fazendo serviço errado, estar mandando serviço para outras pessoas, toda semana ou mês, sei lá que seja, está acertando com o cara, você está deixando dinheiro na mesa ou na mão dos outros, né? Eu entendo isso, né? Eu já passei por isso, eu sei como que é você querer, mas não saber como funciona. Querer dar um relógio e não saber como que veda. Querer apenas trocar um vidro e não saber como que troca um vidro. Uma simples bateria, não saber como troca uma bateria. Eu quero mexer nesse mecanismo aqui, mas eu tenho medo de estragar. É ruim isso aí, eu já vivi essa vida, né? Eu já vivi isso. Só que, por exemplo, você terceiriza para outras pessoas. Aí você está tirando aquele dinheiro que você poderia ganhar, está pagando para outro. O que mais assim é ruim quando você está iniciando nessa profissão, que pega muito, é o medo. O medo ele faz você fica em pânico, você fala assim, como que se eu vou desmontar, eu não consigo montar? E se eu estragar alguma coisa, como que eu vou repor? Né? Acontece muito isso. Isso é normal, isso aí acontecer, entendeu? Mas, eu vou te falar, eu tenho relatos de alunos aqui que mandava serviço para outra pessoa porque ele tinha medo de mexer e ele tinha que pagar toda semana. Hoje, ele está ganhando o dinheiro dele. Ele está ganhando o dinheiro dele hoje. Esse dinheiro que ele mandava para outra pessoa,
ele está ganhando. Se possível, ele está guardando para ele poder fazer viagem, proporcionar para sua família isso. Vamos mostrar para eles? Vamos mostra para eles aí. Isso. O aluno Richard. Aí eu troco pilha quando tinha uma máquina que tava com defeito, que eu via que não tinha solução, aí eu trocava a máquina, é uma nova, mas eu não sabia mexer mesmo dentro, né? Aí todos os consertos eu mando para lá. Esses consertos dessas máquinas mais complicadas, né? Aí eu sempre mandava para lá, eu acho que por mês eu mandava, 200, 300 máquinas, só relógio para lá. Aí lá ele fazia assim, se o serviço era R$200, aí dividia 100 meu e 100 dele. Se fosse 300, 150 mil e 150 dele. Porque isso aí, a pessoa, põe uma coisa na cabeça, os mestres relojoeiros, as pessoas mais antigas, eles não passam essa profissão para outras pessoas. A maioria passa para a família. Ele passa assim, geralmente o relojoeiro ele vem membro familiar, igual o meu caso, é de tio para sobrinho, né? A minha família quase todos são relojoeiros. Por exemplo, tio, primo, né? Então, sobrinho. Então, por exemplo, assim, a maioria dessas pessoas, eles não passam a profissão para outra pessoa do nada. Sempre vem de pai para filho, tio para sobrinho, primo, alguma coisa desse tipo. E até falando, né, pessoal? Às vezes, não é nem porque conforme o Urilan falou, o mestre de relógio é uma pessoa que entende muito sobre relógio. Às vezes não é que ela não quer, às vezes, passar o conhecimento. Às vezes ela não tem tempo de passar o conhecimento. Não tem. Geralmente, é necessário você ter uma pessoa que está ali para te ensinar. Né? E nem todo mundo tem tempo, né? Não tem. As pessoas que são mais antigas nessa profissão, primeira coisa, a pessoa ela tem uma prioridade. A loja dele, geralmente a pessoa tem uma loja, tem um negócio, e a família. Ele passa a maior parte do tempo executando isso aí, então ele não tem tempo. Igual, nós temos depoimento de pessoas aqui que já chegou a pagar dinheiro alto, tipo 5 mil reais, e o cara não quis ensinar. Conforme a situação do vídeo que a gente te mostrou. A gente chegou a uma situação como essa. O cara não passou o conhecimento. E o cara queria pagar para ele e não passou. Então, essa forma também, igual eu estou explicando, todo mundo fala, mas eu consigo aprender online? Cara, o curso Ajustando os Ponteiros é um curso completo. Hoje, nós já temos mais de 140 videoaulas gravadas e às vezes você pode estar se perguntando, você está assistindo o evento aqui, você está assistindo essa live, você deve estar falando assim, poxa, mas eu vim aqui assistir essa live, mas assim, eu não tenho nada a ver com relógio. Eu mexo com ótica, eu sou Orives, eu afio alicate. Só que, por exemplo, eu tenho alunos que são Orives, que são ótico, que o conserto de relógio para eles era apenas um comprimento. Chaveiro. Você sabe o que aconteceu? Ele trocava apenas bateria de relógio, alguns pequenos reparos, como colar cifra, às vezes uma guarnição no fundo ele acabava trocando. Hoje, esses alunos, eles estão mexendo no mecanismo. Estão mexendo no mecanismo e estão ganhando dinheiro mexendo no mecanismo do relógio. Hoje não é mais a parte, não é aquela, uma das fontes que eles estão tomando como principal. Tomando como principal. Antigamente era um complemento. Antes do curso era um complemento. Hoje está meio a meio. É o que ele ganhava já como afiador e agora, o mesmo tanto que ele ganhava como afiador, ele está ganhando como relógio. O mesmo tanto que ele ganhava como ótico, ele está ganhando como relógio. O mesmo tanto que ele estava ganhando como chaveiro, ele já está ganhando como relógio. Por quê? Porque ele entrou dentro do curso e começou a exercer o que a gente faz. Então, por exemplo, assim, você que é ótico, você é chaveiro, você é Orives,
você é afiador, né? Cara, esse campo é ótimo para você, que você já tem habilidade com o que você faz. Então já é um pequeno cumprimento, é um pulo para você ser um relojoeiro. É um degrau a mais. Um degrau a mais e ter um ganho a mais. Então, essa profissão, ela te beneficia a isso. A isso que eu estou falando. Você entendeu? Porque eu tenho relatos de aluno aqui dentro que mexia com essas 3, 4 funções que eu estou falando. E será que dá conta mexer com vários tipos de coisa ao mesmo tempo? Ah, eu tenho chaveiro, agora eu vou fazer para de relógio, vou mudar. Dá sim para trabalhar com Dá para trabalhar sim. Eu sempre falo, né? Você cantar e assobiar, você consegue? Não. Mas assim, se você conseguir se organizar dentro do contexto, você consegue fazer isso. Porque quando você tem uma profissão já, e você tem já uma pequena procura dentro do seu negócio, você já tem uma pequena procura dentro do seu negócio. Por exemplo, você mexe com ótica, mas você tem uma procura de relógio sempre. É um passo para você igualar as duas profissões, em termos de ganho. É um passo para isso. É só você ter um pouco mais de conhecimento. Ter mais um pouco de conhecimento e, é lógico, e sair desse ciclo vicioso que é fazer de qualquer jeito. Serviço de qualquer jeito. Ou não querer aprender. Não querer fazer e pagar para outro. Não querer aprender e mandar para uma outra pessoa fazer o serviço. Ó, uma coisa que você tem que entender, uma coisa que vocês precisam entender, né, para quem está nesse ciclo vicioso, tem que mudar. Isso é o ponto principal. Mudar. Como mudar? Hoje, com a tecnologia que nós estamos, existem muitos canais aqui dentro mesmo do YouTube que explica muito, tem muitos mestres relojoeiros, tem muitas pessoas profissionais que ensinam, né? Mas você me pergunta, Eurilan, isso só funciona? Funciona em alguma grande parte, mas você precisa ter um acompanhamento, você precisa ter uma pessoa que vai te passando, né? Que vai te orientando, né? Para que você não caia nesse círculo vicioso, né? Porque, por exemplo, o medo. Esses principais pontos que a pessoa mais tem dentro da profissão é isso. Você consegue tirar isso só assistindo o vídeo, só vendo essas pessoas fazer isso aí? Você não consegue. Isso você não vai conseguir. Porque isso não sai de dentro de você. Enquanto você não tiver uma pessoa te acompanhando, te orientando. Só que também tem outra situação. Não depende também só de mim. Depende de você também. Depende totalmente do seu desempenho. Você entendeu? Então, por exemplo, assim, existe uma situação assim, até uma frase: mudar é difícil, mas não mudar é fatal, né? Então, por exemplo, mudar é difícil porque você fala assim, puxa, mas tem que fazer, eu tenho que... Só que se você não mudar, você vai ficar na mesma. Você vai ficar na mesma. E não vai te agregar nada. Pelo contrário, vai piorar só. Então, temos que estar sempre aprendendo algo mais. O aprendizado é para a nossa vida. Está dentro da gente. A gente tem que estar sempre em evolução. Sempre aprendendo algo mais. Isso é lógico. Como você aprendeu no vídeo, na live 1, na primeira live, como funciona esse mecanismo. Agora, por exemplo, eu estou
te explicando, igual aqui, igual já é um meio de você estar desenvolvendo isso. Através desses canais, igual eu acabei de explicar, esse canal aqui é um canal que você já está aprendendo bastante coisa. Que às vezes você não consegue aprender em outros canais. Essa situação. De sair dessa zona de conforto e querer algo mais. Então, já estou sendo breve já aqui na live. Você precisa entender como funciona esse mecanismo para que você possa ir para frente. Você possa dar esse reparo, fazer esse reparo com profissionalismo, né? Então você precisa disso. Se você se identificou tudo isso que eu te falei, né? Eu te falei apenas o que eu passei. Foi tudo isso que eu te falei, foi apenas o que eu passei lá no meu início, né? Se você se identificou, é porque você está passando a mesma dificuldade que eu passei. Só que eu tenho um porém. Eu busquei mais. Eu fui além. Eu fui além. E eu quero que você faça o mesmo. Vá além. Vai a mais. Seja aberto a sempre o aprendizado. Queira ser melhor. Queira fazer serviços melhores. Essa é a minha última palavra para todos vocês. Chegamos ao fim de mais uma live. Queremos agradecer a todos que estiveram presentes até o fim. E se você tem alguma dúvida, não deixa de perguntar. Coloca aí no chat ao vivo ou na descrição desse vídeo, que vai ser um prazer te responder. Não importa qual seja a sua dúvida, estaremos aqui para te ajudar. O tema hoje foi um tema muito importante, um tema de conscientização. Muitos profissionais às vezes não têm essa noção deste problema e por isso nós trouxemos esse tema não só em live, mas é uma das orientações que a gente vai estar disponibilizando dentro do curso para você estar entendendo. Então não perca a nossa próxima live, que vai acontecer agora na sexta-feira, também no mesmo horário. A sua presença é muito importante e você que está aqui e nos assistiu desde a aula 1, a aula 3 é muito importante também, porque todas as aulas são complementares da aula 3. Então, te vejo lá e aguardo a sua presença. Não perca.